Bem, iniciamos então mais uma transmissão da Central de Vídeo da APAMAS, do setor de ensino à distância da APAMAS. Falar em ensino para o Torrano é até uma redundância. O Torrano tem alguns mestrados aí, alguns livros escritos, talvez o colega mais titulado que eu conheço, além de ser um grande amigo de longa data, é mestre em português, também mestre doutor em direito, mas aqui está na condição hoje de professor de português. Vai falar para a gente aqui dessa reforma que deixando todo mundo em pé aí, o contra-razoado, o corréu, como é que não é, essa coisa toda. O Torrano foi juiz comigo em Campinas durante mais de uma década, se conhece 2 décadas mais ou menos. O tempo passa, né? A gente tinha menos cabelo branco e é muito gostoso estar junto de novo nesse momento. São tempos bons, tempos de saudade. O presidente Paulo Dimas está um pouco atrapalhado com uma questão envolvendo aí a questão do auxílio voto, todo mundo sabe o que é isso, né? Tem gente que não é juiz hoje, está aberta a transmissão, mas quem é sabe bem como é que é a história do auxílio voto, então o Paulo está atrapalhado, vai atrasar um pouco para chegar. É a mesma coisa com o Fernando Bartoletti também, o Roque tinha um compromisso já assumido. Então eu estou representando não só o ensino à distância, mas a própria Associação Partidária de Magistrados, dando as boas-vindas para o Torrano. Seja bem-vindo, Torrano, ainda bem que você veio. A palavra é tua, chefe. Bom, de início, gostaria de agradecer a APAMAS, na pessoa do Brandão, como ele disse, grande amigo, a longa data, pelo convite feito. Cumprimento também aos presentes e àqueles que estão nos assistindo. Bom, nós vamos falar hoje sobre a nova reforma ortográfica da língua portuguesa. Essa nova reforma, ela tem causado certa apreensão, digamos assim, certo desconforto, perplexidade. Mas também, Brandão, eu poderia dizer que eu não tenho notícias históricas de nenhuma reforma ortográfica que não tenha causado essa mesma perplexidade. Aliás, recentemente a imprensa nacional, a imprensa aqui do Brasil, chegou a noticiar da insurreição dos portugueses, dos lusitanos, com relação à reforma. No entanto, até onde eu soube, parece que já se acalmaram também, já se conformaram. Aliás, a expressão que me usaram que me foi usada foi que a reforma é um fato e, portanto, simplesmente cabe estudá-la e aplicá-la oportunamente. Mas, antes de nós falarmos da reforma ortográfica propriamente dita, vamos falar do início da nossa língua. Todos nós sabemos que o português é uma língua neolatina, o português veio do latim. Então comecemos por lá. O português nada mais é do que o latim modificado. Assim como as demais línguas neolatinas. Nada mais são do que o latim modificado. Bom, latim era a língua falada em Roma. Roma era, todos sabemos, a cidade lá, a famosa cidade da antiguidade, que se situava numa região da Península Itálica chamada Lácio, que se escreve Latio. Daí, latim, a língua falada no Lácio, no Latio. No Lácio. De início, era uma única língua, latim, com uma única forma. Com o tempo, no entanto, o latim apareceram dois aspectos do latim. O latim, com o tempo, foi se tornando um instrumento literário, um instrumento de comunicação entre os povos, e acabaram surgindo, não 2 línguas latinas, mas 2 aspectos, digamos assim, distintos do latim, que é do chamado latim vulgar, latim clássico e latim vulgar, ou sermo urbanus, que é o latim clássico, e sermo vulgaris, que é o latim vulgar. O latim clássico era uma língua predominantemente escrita. Ela se caracterizava pelo apuro do vocabulário, pela correção verbal, pela elegância do estilo. Era uma língua praticamente meio artificial, bastante rígida. O latim vulgar, inicialmente falado pelas classes inferiores de Roma,
né? Por exemplo, soldados, marinheiros, agricultores, barbeiros, sapateiros, taverneiros, artistas de circo, né? Enfim, pelos homens livres e escravos de classes inferiores, né? Inicialmente por eles. Depois, com a expansão do Império Romano, esse latim vulgar foi levado pelos mais distantes rincões. Dentre eles, o que nos interessa, a Península Ibérica, né? Onde se modificou, chegando que temos hoje o português mais ao sul, o espanhol mais ao norte, o francês, etc. Bom, o latim vulgar se diferenciava muito do latim clássico, né? Só para nós termos, embora fosse uma língua só, então algumas coisas. No latim vulgar, nós tínhamos 4 conjugações verbais. No latim vulgar, tínhamos 3. No latim clássico, nós tínhamos as declinações, né? O que são as declinações? Então, cada substantivo, cada adjetivo, tal como o verbo aqui para nós, amar, primeira conjugação, beber, segunda, partir, terceira, os substantivos, os adjetivos principalmente, eles poderiam pertencer à primeira declinação, à segunda declinação, à terceira, à quarta ou à quinta declinação. Não conjugação. Conjugação são os verbos. Declinações. A conjugação verbal, ela modifica segundo a pessoa. Eu canto, tu cantas, ele canta, etc. As declinações, que são 5 declinações, e cada declinação tem 6 casos, né? 6 casos. Ela modifica o finalzinho do substantivo, por exemplo, segundo a função sintática da palavra na frase. Então, se nós tínhamos, por exemplo, lupus, lobo, da segunda declinação, se fosse o lobo está na floresta, sujeito, seria lupus, no singular. Se fosse a toca do lobo, adjunto adverbial, adnominal, seria lupi. Se fosse eu gosto do lobo, objeto indireto, dativo, seria lupo. Se fosse eu vi o lobo, objeto indireto, acusativo, seria lupum. O vocativo seria lupe e o ablativo, que seria o adjunto adverbial, seria lupo, de novo. Isso no singular, da segunda declinação. Depois tínhamos o plural. Então nós tínhamos que ver se era sujeito, tal, e mudava. Isso havia no latim clássico. No latim vulgar, então havia pouquíssimas preposições no latim clássico. No latim vulgar, houve um abrandamento desses casos e passou-se a usar muito a preposição com o caso acusativo. Uma outra mudança. E, enfim, eram grandes as diferenças. Palavras diferentes. Então, nós temos, por exemplo, quanto a professor, né? Então, ele prestou um concurso, ele é um professor catedrático da USP. Ah, ele é catedrático da USP? Sim, ele prestou o concurso da cadeira tal. Então, o professor da cadeira de Direito Civil é o professor catedrático. Cadeira e cátedra. Cátedra veio de uma forma para o português, via erudita do latim clássico, cadeira veio do latim vulgar. Nós temos tomar pela boca e pela via oral e não pela via bucal. Então, buca, latim vulgar, ores, latim clássico. Enfim, havia também uma duplicidade de palavras, né? Ora para um, latim era uma, ora para o outro era outra, né? Enfim, era diferente. E o latim vulgar que foi levado para a Península Ibérica, né, com a expansão do Império Romano. E os romanos conseguiram impor a sua língua aos dominados, aos peninsulares. Lá já havia povos, os celtas, os iberos, depois tivemos a invasão dos godos, visigodos, enfim, a Península Ibérica até 1400, menos de 100 anos antes do descobrimento do Brasil, ela praticamente era dominada pelos árabes, que lá foram no século VII e ficaram até o século XV. Né? Antes havia outros povos que dominavam, mas a língua latina, por causa da cultura dos romanos e a forma dos romanos administrar lá, foi imposta.
né? E o latim foi mudando, né? Passando primeiro para o romanço, depois para as diversas português arcaico, etc., até que chegou no que é o português hoje. Então, o português nada mais é do que o latim praticamente modificado. Então, nosso português é uma língua chamada de neolatina. São muitas as línguas neolatinas. Português, espanhol, o catalão, que é falado na Catalunha, o francês, o provençal, que é falado em Provença, sul da França, o italiano, né, o romeno, enfim, o sardo, falado na Sardenha, enfim, são várias as línguas, né, do latim, derivadas do latim, dentre os quais a língua portuguesa. Isso é bom para nós sabermos, que o português, por exemplo, como você falou, Brandão, correl, agora com 2 R's, antes era com hífen, contra-razões, que antes era com hífen, agora com 2 R's, etc., né? Co-devedor, que era com hífen, agora é tudo grudado, digamos assim, né? Ou seja, sem hífen, uma única palavra, então para ficar mais fácil, me falar que é tudo grudado, fica mais fácil, né? Então, veja bem, então, o português agora modificou em 2009, mas houve diversas outras modificações anteriores, né? Nós podemos dizer que o português ele teve a história da língua portuguesa, no que tange a ortografia portuguesa, teve 3 períodos. Né? Um período fonético, que vai até o século XVI, onde a preocupação era com a fonética. A língua era escrita para o ouvido. Né? Então, vai até o século XVI, né? Mais ou menos 1500. Certo? Depois nós temos um outro período, que é o pseudo-etimológico, certo? Que vai do século XVI até 1904, mais ou menos, né? O lançamento de um livro chamado Ortografia Nacional de Gonçalves Viana. Né? Nesse período, do século XVI até o começo de 1900, até o início do século XX, certo? Houve vários tratados de língua portuguesa. Houve vários tratados, mas não havia algo oficial. Então, os livros de história de língua portuguesa dizem, por exemplo, que Garrett se escrevia de um jeito e um outro escritor contemporâneo a ele escrevia de outra forma. A mesma coisa com essa de Queiroz, essas obras conhecidas nossas, certo? Né? Então, nós tivemos diversos tratados de ortografia, mas nada que se oficializou. Até que o tratado, né, chamado Ortografia Nacional de Gonçalves Viana, em 1904, iniciou aquilo que se chama período simplificado. Né? E aí nós tivemos, em 1912, né, um primeiro tratado, né, pela Academia Brasileira de Letras e Academia Brasileira de Letras. Depois, em 1929, um novo tratado ortográfico, né, que não foi muito bem aceito pelos jornalistas, pelos literatos. Em 1931, mais um tratado para dirimir as dúvidas daquele tratado de 29, no que tange 1931, já na era Getúlio, quer dizer, não é tanto tempo assim, né? Veja, para dirimir as dúvidas quanto às regras de acentuação, dúvidas que haviam surgido com o tratado de 29. Depois nós tivemos, em 1943, né, a reforma ortográfica de Capanema, certo? Gustavo Capanema. 1971, recentemente, há 30 anos atrás, praticamente, 29, nós tivemos um novo acordo ortográfico, onde se aboliram principalmente os acentos diferenciais de erro, erro, colher, colher, esse, ele, ele, e assim por diante. E os acentos chamados de acentos subtônicos, né? Café, tinha e tem acento agudo, cafezinho, cafezal tinha um acento ao contrário, que é o acento grave. Cômodo tem acento, comodamente tinha acento. Então era um acento, e comodamente, o tônico mesmo é o men, né? Mas o co é o subtônico, chamado de acento subtônico. Também caiu esse acento, o diferencial e o subtônico. E também caiu um trema lá, um trema que os alunos conheceram quando ele caiu. Estudou-se para saber que caiu. Saudade, por exemplo, né? Poderia ser saudade ou saudade, para dar certa metrificação. Né? Logo no começo. Oi, para a gente começar, já tem a primeira indagação, normalmente a pergunta é feita depois. Mas isso aqui você conhece bem, é o acadêmico de direito, Tiago Brandão, por sinal meu filho, seu vizinho em Campinas, e o Tiago pergunta para você, a nova reforma acaba com o trema e com muitos dos acentos diferenciais que restaram. Isso não será negativo ao deixar a fonética mais longe da escrita?
Posso responder já? Nós Claro. vamos chegar lá já. Eu já vou falar do tema e já vamos falar. Bom, e agora, então tivemos essa reforma. E agora tivemos a reforma de 2009, certo? Que é do qual nós vamos tratar. Bom, essa reforma de 2009, primeira coisa, ela acrescentou 3 novas letras. Então vamos o primeiro slide. Eu acho que o primeiro slide é apenas uma introdução. Podemos ir para o segundo slide. Certo? Então aí nós temos o alfabeto agora com 26 letras e não mais 23. Foram introduzidas o K, o W e o Y. Diga-se passagem, eles foram introduzidos, só foram declaradas existentes, porque elas já existiam. Né? Ninguém escrevia Byron, aquele poeta inglês, com AI, e muito menos com I, mas sim com Y. O byroniano continua sendo com Y. Né? Exatamente, Savigny, etc. Bom, então veja bem, então elas foram introduzidas para declarar. Né? Estamos aí no número 2. Como se pronuncia essas letras? Né? Então temos lá, né, a pronúncia recomendada, não a pronúncia determinada. Então nós vamos ver que é A, B, C, D, E, F. Alguns falam F, outros falam F, G ou G, né? K ou K, certo? Só para mostrar, né? Então, essa é uma pronúncia do acordo ortográfico recomendada e não que efetivamente tem. Bom, e aí a primeira coisa que nós devemos falar, então, é do trema. O trema, né, respondendo já para o Tiago, certo? O trema caiu definitivo. Agora, não se modificou a pronúncia. Linguiça é linguiça com o trema e é linguiça sem o trema. Não passou a ser linguiça. Tranquilo é tranquilo com o trema e é tranquilo sem o trema. Todos os tremas da língua portuguesa foram abolidos. Permanecem apenas aqueles de palavras estrangeiras. Então, por exemplo, nós temos lá a grande modelo, né, Gisele Bündchen, né, que o Bi lá com BU, do trema. Nós temos a marca de carro Citroën, né, o sobrenome Miller, né, que escreve Müller. Então, continuam nessas palavras de origem estrangeira, né, apenas. E, na verdade, né, essa queda do trema, de todos os tremas, ela não vai modificar a fonética, porque a pronúncia continua sendo a mesma. Na verdade, vai dificultar a leitura. Porque se eu pego um texto, estou lendo, e sei que ele foi escrito corretamente, e num QUI tem trema, eu sei que eu tenho que ler qui, né? Tranquilo. E se eu vejo um QUI sem trema, e tenho certeza que foi escrito corretamente, eu sei que eu tenho que ler qui, daí quilo, né? Então, veja bem, então vai dificultar a pronúncia e não divergir, não diferenciar ou afastar uma da outra. Né? A mesma coisa com os acentos diferenciais, que vamos falar daqui a pouquinho. Né? A mesma coisa. Eles, para nós, o que nos interessa, 2 são os acentos diferenciais, vamos falar, que permanecem, né? Do verbo pôr e do pôde, né? Esses 2 permanecem. Todos os demais caíram. Sim, existem alguns lá, né, mais utilizados em razão da pronúncia para o português de Portugal, de outras regiões, que para nós, no entanto, são irrelevantes. Né? Por exemplo, então caíram. O para, né, para verbo, ele sempre para naquele lugar quando sai do emprego, né? E daí para choque, que é parar o choque, né? Tinha acento, para sempre para naquele lugar, o verbo tinha acento, deixou de ter, né? Então nós tínhamos o acento do pera, né? Pera fruta, para separar do pera, uma antiga preposição, né? Também caiu, né? E daí a laranja pera, que se assemelha a pera fruta, tinha acento, não vai ter mais. Enfim, o polo, né? Aqui para nós, na linguagem jurídica, polo ativo, polo passivo, tinha acento, deixou de ter o acento. Enfim, né? O pelo, né? Do pelo, né? Pelo de cabelo tinha o acento, né? Pelo, do verbo pelar, tinha acento. Então, esses todos deixaram de existir, só permaneceram
no pode, do pode, no por verbo, excetuados aqueles de menor relevância, que para nós que nem vamos tratar. Tá? Mas também, o polo, do polo norte, polo sul, polo ativo, polo passivo de uma ação, não deixou de ser polo, passou a ser polo, certo? Porque perdeu o acento. Na verdade, apenas vai dificultar a leitura, né? Uma leitura de um texto corretamente escrito, né? Porque se não fosse corretamente escrito, também não poderia confiar, não saberia a pronúncia. Bom, mas falando sobre as modificações propriamente ditas da língua portuguesa, do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, nós podemos passar ao slide 4. Nós já vamos ver aí no slide 4 uma noção gramatical, né? Uma noção de gramática, né? O que é ditongo, né? Certo. Tá. Então, veja bem. Então, nós temos aí o ditongo, né? Ditongo e ato. O ditongo pode ser crescente e decrescente. O ditongo crescente, só que saiu invertido. Estou vendo aqui agora que saiu invertido. O que está escrito crescente deve ser, leia-se, decrescente. O que está decrescente, leia-se crescente. Porque, veja bem, vogal é inteira. Aí desce para metade da vogal, para semivogal. Então, decresce. Né? Então, não é crescente, é decrescente o de cima. O de baixo, crescente, né? De baixo não é decrescente, é crescente, porque é semivogal, metade, que sobe para vogal, certo? Né? E o hiato são duas vogais. Agora, o que é vogal? Deu para entender. Né? O ditongo é vogal, semivogal, o inverso. Se a escadinha é metade, degrau metade, outro degrau inteiro, que é a vogal, ele cresce. Se é o vogal inteira, né? E o outro degrau é metade, então ele decresce. Então está invertido. Mais uma vez eu afirmo. E duas vogais juntas é o hiato. Bom, mas o que é a vogal? A vogal é o A, I, O, U. Olha as vogais aí. As semivogais é E, I, O, U. Algumas gramáticas trazem como a vogal I e U, porque a semivogal E é lida como I. Mãe, mãe, a gente fala mãe, né? E o O é lido como U. Não é pão, é pão, a gente lê como U, né? Então, por isso que algumas gramáticas trazem o I e o U. Então, veja bem. Agora, estou vendo, é fácil, o A é sempre vogal. E o E, I, O, U? Quando que é vogal, quando é sempre vogal? Depende, se você pronunciar por inteiro. Vamos pegar uma palavra, país, Brasil, né? País. O Brasil é um país da América do Sul, país. E vamos pegar os genitores, os pais. Então, veja, pais. O I, eu não pronuncio fortemente. Ele sai junto com o A. Então, é uma semivogal. Uma semivogal e o A é uma vogal. Então, uma vogal e uma semivogal, um ditongo decrescente. Agora, país. Veja que o país, o Brasil é um país da América do Sul. Então, veja que o I é pronunciado separadamente. Então, é um ditongo. Certo? Eu acho que ficou claro, né? Se pronunciar mãe, né? Junto. Saída. Saída. Né? Saída, não é saída. Você saída seria de tongo. Saída, né? Sai de tongo. Eu saí. Hiato. Então, acho que ficou claro, né? E essas noções são importantes para a gente entender agora o que aparece no nosso próximo slide, de número 5, né? Aí sim vem a primeira coisa. Olha lá, o nosso próximo slide. Palavras paroxítonas. Deixam de levar acento o I e o U tônicos que vierem depois de tongo. Nas palavras paroxítonas. Olha embaixo, palavras oxítonas. O acento permanecerá no I e U tônicos que vierem depois do ditongo. Se esses I e U estiverem em posição final, ou forem seguidos, para ser paroxítona, ou forem seguidos ou não de S, certo? Forem seguidos ou não de S. Então, veja bem, então nós vamos pegar mais uma noção de gramática. Palavra oxítona é que tem a sílaba forte, com ou sem acento, a última. A sílaba forte é a última, com ou sem acento. Então, por exemplo, jacá, tem o jacá, não é jaca, é jacá. A sílaba forte é a última, tem acento. Pelé, a sílaba forte é a última, tem acento. Mas não precisa ter acento.
mesmo que não tivesse acento, certo? Como, por exemplo, urubu, o sílabo forte é o bu, urubu, não tem acento, mas não precisa ter acento. O importante é ser forte, ser tônica. A última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona, com ou sem acento. Juri, é sempre conta de trás para frente. Então é penúltima. O uri é o último, o ju é o penúltimo, com acento. Tax, né? Tax é a penúltima. O táxi, o xi, xi, é a última, o tá é a penúltima, com acento. Mas mesa, o zá é a última, o me é a penúltima, forte, sem acento. Então pouco importa, tem acento ou não. Então veja bem, o i e o u tônico, depois de ditongo, certo? Depois de ditongo, né? Ele deixa de ter acento se for paroxítono e mantém o acento se for oxítono. Olha a diferença, né? Então nós temos, por exemplo, feiura, tinha acento, por ser o u tônico depois do ditongo. Fei, fei é o ditongo, não é fei. Fei, uma pronúncia só, o i sai junto com o e. Então o u era tônico, forte, depois do ditongo, tinha acento. E como é paroxítona, porque a última é orá, deixa de ter acento. Mas Piauí é o mesmo caso. Piau, au, não é au, é au, é um ditongo. É um i tônico depois do ditongo, mas permanece o acento. Por quê? Porque é palavra oxítona. Acho que ficou claro, né? Agora, essa regrinha é meio complicada, mas também, olha, esses exemplos que os senhores estão vendo aí no slide, são as poucas palavras que nós temos, né, desse caso. Então, não devemos nos preocupar muito com isso, porque são poucos. Temos que lembrar, né, dificilmente, a não ser que você esteja fazendo lá um relato de uma viagem ao Pantanal, você vai falar no tuiuiu, né? Entendeu? Você vai falar no Piauí, você lembra que tem acento, né? Dificilmente nós vamos escrever feiura, baiuca, né? E boiuno, bocaiúva, né? E etc. Cheinho. São palavras que pouco usaremos. No entanto, fica aí essa regra, certo? De pouco uso na prática. Passemos para o próximo slide, que é o número 6. Olha lá, mais uma vez nós temos que ter a noção de ditongo, certo? E nós temos que ter a noção do quê? Das palavras paroxítonas e das palavras oxítonas, certo? Nós temos dois ditongos, ei e el. Ei e el, né? Abertos, porque pode ter ei e el fechado, né? El aberto, chapéu. El fechado, meu. Ei aberto, réis, né? 2.000 réis, aquele dinheiro, moeda antiga, né? Que vigiou na época de Getúlio Vargas. Né? Reis, é o mesmo ditongo, só que é fechado. Então nós estamos falando do ei e não do ei. Nós estamos falando do el e não do eu, certo? Então veja, nas palavras paroxítonas, esses ditongos não mais levam acento. Exemplos: ideia, exemplo, assembleia, paranoico, jiboia. Veja que todos eles estão em palavras paroxítonas. O A é o último, é uma vogal, forma uma sílaba, na ideia estou falando. O EI é um ditongo, aberto. Veja que não é ide, i, a, é ideia, a. O 10 sai junto. A mesma coisa, assembleia. O A é o último, o E é o penúltimo, então está no paroxítono, não leva mais acento. Paranoico, né? O co é o último, o oi é o penúltimo, e veja que não é paranoico, é paranoico, né? Então, um oi aberto, ditongo. A mesma coisa de jiboia, né? O A é o último, boy, o oi penúltimo. Então, são palavras paroxítonas que não levam acento. E veja bem, então, se eu falo herói, bom, heróico, tal como paranoico, não vai levar acento, certo?
Mas se esses mesmos ditongos, ei e oi, abertos, os fechados não levam acento, em hipótese alguma, estiverem na posição de estiverem em palavras oxítonas, aquelas cuja sílaba forte é a última, ele vai levar acento. Herói, ou heróis, tanto faz. O réis de que falamos, né? O herói, olha, o oi está na última, leva acento. Mas heróico, a exemplo do paranoico, não leva acento, deixou de levar acento. Por quê? Porque a penúltima paroxítona, né? Essa regra é bastante utilizada. Se nós atentarmos aí para as revistas, das boas editoras, essas semanais das boas editoras, os bons jornais, podem ver que sempre que tem uma assembleia lá dos grevistas, né, a assembleia está vindo sem acento. Sempre que tem uma ideia nova em alguma universidade aí, de algum projeto, né, tem sem acento, certo? Passemos para o próximo slide, de número 7. Aí, olha lá, eu havia dito que era hiato, né? Não precisamos voltar dos slides, mas nós vamos ver que o hiato são duas vogais juntas, duas vogais. Vogal, portanto, pronunciadas independentemente uma de outra, né? Pode ser dois As, Saara, pode ser um A e um I, saída, pode ser um I e um U, viúva. Veja que não é viúva nem saída, né? Como eu disse. E são muitas as uniões de duas vogais, né? E aí, nós temos os vogais, nós temos os hiatos o, que levavam acento, né? O, levavam acento, deixaram de levar acento, levavam acento no primeiro E, né? Então, nós tínhamos creem, tinha acento no primeiro E, que eles creem, né? Nessa ideia, né? Não tem mais. Que eles deem, né? Donativos, né? Deem, tinha no primeiro E, não tem mais. O verbo doar, eu dou, tinha acento, né? Hoje não tem mais. O leem, tinha acento no primeiro, não tem mais, né? O zoô, de zoológico, tinha acento no primeiro E, não tem mais. Então, sempre que tinha dois Es ou dois Os, nós tínhamos acento, né? Voo 7, 3, 4, 5, qualquer coisa assim, né? Tinha acento no primeiro O, não tem mais, né? Agora, muito cuidado para, vejamos no próximo slide, o cuidado que nós devemos ter. Nós temos o verbo ter e temos os derivados de ter, conter, reter, etc. Né? Veja, o verbo ter, ele tem, sem acento. Eles têm, com um E só e acento. É um erro crasso fazer o plural tem, com dois Es. É o crasso, e ainda colocava acento no primeiro. Hoje fica duplamente crasso, em razão da duplicidade de Es e a razão do acento, certo? Então, ele tem, eles têm, com acento circunflexo. Permanece igual, nada alterou. Por que eu coloquei aqui? Eu coloquei aqui apenas para chamar a atenção, que isso permaneceu. E o derivado? Olha, o derivado é pouquinho diferente. Conter. Essa regra contém acento circunflexo. Essa regra contém uma falha. Ele contém qualquer coisa. Então, acento, falei errado. Acento agudo. Acento agudo. Né? E o plural? O plural não tem modificação. As regras contêm falhas. Com E só e acento circunflexo. Tal como elas têm falhas. Né? O de cima, veja, eles contêm, né? Circunflexo. O que muda é apenas o singular. Né?
A mesma coisa ocorre com o verbo vir, que não deve ser confundido com o verbo ver, de olhar, de enxergar, algo assim, né? Esse verbo vir, assim como seus derivados, né? Intervir, provir, etc., né? Convir, etc., né? A mesma coisa no singular do vir, do primitivo, ele vem, sem acento. Plural, eles vêm, com acento circunflexo. Nada mudou. Agora, veja bem, não confundir. Se colocar a exemplo do erro crasso, tem, vêem, vai mudar para o verbo ver. Ele vê, eles vêem, que agora é sem acento, mas lá do verbo ver, né? Mas nós voltamos ao verbo ver já. E os derivados? Tal como o derivado do ter, no singular acento agudo e no plural acento circunflexo. Esses ter e derivados de ter, vir e derivados de vir, nada alterou com a reforma ortográfica. Agora veja, nós falamos no slide anterior, do EE. Né? Então nós temos lá, da nossa época de ginásio, né? Era a credelever, se não me engano, né? Cre de crer, cre, lê. Lê de ler, de dar, e credelever, e v de ver. Né? Esses verbos era ele crê, ele lê, que ele dê e ele vê. Tinham acento circunflexo. Crê, dê, lê e vê. Acento circunflexo. E continua tendo acento circunflexo. Plurais. Crê, creem, dois es. Tinha acento circunflexo, deixou de ter o acento circunflexo. Dê, deem, dois es. Tinha acento circunflexo, deixou de ter, como visto no slide anterior. Crê, de, lê. Lê, leem. Dois es, como vimos no anterior, tinha acento, deixou de ter. E vê, veem, né? Dobra, tinha acento, no veem, deixou de ter. No singular, crê, de, lê, vê, tinha acento e continua tendo acento. Certo? E o acento diferencial? Né? E o acento diferencial? O acento diferencial, ele existia em inúmeras palavras. Né? Em inúmeras palavras nós tínhamos o acento diferencial, que hoje não temos mais. Né? Hoje, como dito anteriormente, o acento diferencial, ele permaneceu apenas nos verbos, né? Que está na próxima, não sei se já mudou o slide, você está no acento diferencial, pode? Já. Então mudemos para o 9. Então os acentos diferenciais, eles existiam no para-verbo, do verbo parar, né? E nas palavras derivadas do para com acento, verbo para raio, para choque, para brisa, e etc, para lamas, etc. E não havia na preposição para. Eu vou para São Paulo. Não havia. Nós tínhamos, né, o pero, né, que era uma conjunção, né, que até hoje a gente vive peronomútil, né, fala assim, né, porém não muito, né, que era cujo significado era porém, né, no português era no português arcaico, que não tinha, e nós tínhamos, né, um pero, né, que era uma espécie de certo tipo de maçã, né, um pero que levava acento. Nós tínhamos o coa, com a coa. Eu saí com a Maria, eu saí com a Maria. Eu saí com as meninas, eu saí com as meninas. Era uma aglutinação, né, que não tinha acento, e nós tínhamos coa e coas do verbo coar, né? Eu coo, que tinha acento, lá na regra do o, não tem mais. Tu coas, que tinha acento para diferenciar do com as, que vira coas. E ele coa, para diferenciar do com a, que vira coa. Também não tem mais. Nós tínhamos o polo, né? Que já falamos, né? Que tinha o polo sem acento nenhum, que era uma preposição por mais o, pouco usada hoje, né? Que dá polo, né?
tínhamos o polo, né? O polo, que é uma espécie de gavião, né? Certo? E tinha o polo, de polo ativo, polo passivo, também não tem mais esses acentos. Nós tínhamos o pela, né? Que era o pela, tínhamos e temos o pela, né? Desculpa, pela. Né? O pela saiu pela rua, sem acento, e nós tínhamos o pela, né? Que era bola, daí pelada, né? Jogar uma pelada, pela, né? Tinha acento. Ou então, do verbo pelar, né? O pelo também, que já falei, tínhamos acento. O pera, que já falei, tínhamos acento. Não temos mais. O acento diferencial permaneceu apenas no pôde e pode. Mais precisamente no pôde, né? Certo? Circunflexo. E no por, verbo. Né? Verbo, de colocar, né? Agora, veja bem. Esses são casos obrigatórios, que é o que nós vamos usar aqui, né? Mas, facultativamente, nós podemos colocar, né, no demos, que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, subjuntivo, presente subjuntivo, ou imperativo afirmativo, ou não demos, imperativo negativo, né? Podemos colocar opcionalmente o acento circunflexo. Não vai ser de uso, isso é opcional, né? Não vai ser de uso. E temos forma, né? Forma, né? Do verbo formar, né? Terceira pessoa, eu formo, tu formas, ele forma. Ou imperativo, né? Forma tu, né? Que não tem acento. E forma substantiva, a forma de fazer bolo, que opcionalmente pode ter acento. Opcionalmente. Nós temos amamos, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, nós amais, eles amam, né? Certo? Que não leva acento. Mas nós temos o passado, chamado pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Qual é o passado? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, nós amaste, eles amaram. Esse eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, assim como todas as primeiras pessoas do presente, todas as primeiras pessoas do plural, do pretérito perfeito do indicativo, que é o passado simples, que a gente chama, pode opcionalmente levar um acento agudo, né? Opcionalmente. Certo? Como são opcionais, eu acredito que lhes cabe falarmos mais sobre isso daí, né? Uma vez que isso é opcional e não é da nossa tradição, da nossa cultura, usar esses acentos facultativos, opcionais, então eu acredito que seja desnecessário e não vamos usar. Passemos para o próximo slide, o de número 10. Né? O de número 10, nós vamos começar a falar do hífen, né? Falar do hífen. Certo? Falar do hífen. Bom, a primeira, o hífen, eu reputo o mais complexo. A mais complexa modificação da nova reforma ortográfica. É a mais complexa. Nós vemos, por exemplo, né? Sempre que eu estou falando por aí, sou convidado para falar sobre a nova reforma ortográfica, eu dou esse exemplo para falar da complexidade do problema do hífen. Outro dia, na Universidade de Campinas, na Pontifícia Universidade, na PUC de Campinas, onde eu ministro aula de ministro aula de Direito Civil e Direito Comercial, um professor, poxa vida, Torrano, com o Código Civil na mão, poxa vida, Torrano, como ficou feio escrever coerdeiro sem H e uma única palavra, sem hífen, ou seja, tudo grudado, como se diz para simplificar. Eu virei para ele e falei assim, mas, colega, coerdeiro foi mantido o hífen, e se mantido o hífen, mantém-se o H. Né? Perde-se o H quando se une sem hífen. Né? Hábil com H, inábil CH, humano com H, desumano CH, mas não usa hífen e é tudo junto. Né? Ele falou, Torrano,
você está equivocado. É sem H e com hífen. Aí eu falei assim, não tenho certeza absoluta. Ele falou, olha, está aqui no código. E é um código, óbvio que o código não é um dicionário para se conferir, mas o código de uma boa editora, as boas editoras tradicionais aqui, né, que publicam livros jurídicos, elas primam por essa característica de um certo cuidado com a língua portuguesa. E ele procurou lá, no artigo X, e no código editado por uma boa editora, estava sem H e tudo junto. Eu peguei e falei assim, poxa vida, mas eu tinha certeza que era com H hífen. Bom, mas deixa eu pensar, vou verificar. Aí, fui para casa, peguei meu livro sobre a matéria, né, sobre a nova ortografia, sobre a nova reforma ortográfica, olhei que eu fiz um rol das palavras que mais dúvidas podem trazer, né, ao operador do direito, né, e estava lá no meu rol, coerdeiro com H. Falei, poxa vida, mas eu acho que eu bobeei então, hein? Pela coisa, mas impossível, né? Peguei um dicionário publicado em fascículos por uma editora aí famosa, que a gente compra em bancas de jornal, e como o autor é um autor famoso aí na mídia, eu colecionei, fui lá, verifiquei nesse dicionário como o professor tinha dito. No dia seguinte fui ao fórum, consultei meu vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa? O vocabulário ortográfico da língua portuguesa, digamos assim, é um dicionário sem o significado, só o rol das palavras e a classificação morfológica. Então, como se escrevem as palavras? Na versão da Academia Brasileira de Letras. Olhei, coerdeiro, sem H e tudo junto. Falei, mas eu pesquisei tanto, estudei tanto para isso aí, como é que eu fui ver? E não me conformei. Falei, vou ler o acordo ortográfico. Olha, então veja bem, eu cheguei ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, publicado pela Academia Brasileira de Letras, sob a supervisão do grande, ilustre, gramático Evanildo Bechara, o mesmo que corrigiu gramaticalmente a nossa Constituição de 88, segundo os jornais da época. Fui olhar o acordo ortográfico. O acordo ortográfico, onde ele fala do prefixo co, ele dá a regra e cita exemplos. Em todos casos, todas as regras do novo acordo, ele dá exemplos. E no co, ele dá um exemplo, dá alguns exemplos. Dentre os exemplos que ele dá coerdeiro, com hífen e H. O próprio vocabulário, o próprio acordo ortográfico traz esse exemplo. Então, eu acho que esse exemplo especial nós não podemos mudar. Digamos assim, está na lei, certo? Não dá para mudar. Dá para nós fazermos interpretações de outros, mas não desse. Né? Então, para mostrar, depois da Academia Brasileira de Letras, eu fui ler a explicação da adoção daquilo lá, ele seguindo uma outra regra, que acho que é mais adequada ao nosso passado, à nossa cultura, mas eu acredito que insustentável, tese essa insustentável, diante do exemplo dado pelo próprio acordo ortográfico, certo? E sabemos que esse vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, principalmente em razão dos hífens, já teve várias alterações, umas 5 ou 6, segundo eu pude saber aí pela imprensa. Então, com essa historinha, eu quis mostrar o grau de dificuldade do que se tornou a matéria hífen em língua portuguesa. Né? Eu acho que deu para ilustrar. Bom, então vamos lá. Então, primeiro nós temos as palavras compostas. Né? Palavras compostas. Veja, né? Nas palavras compostas, né? Nas palavras compostas, nós temos o quê? Nós temos, quando elas não sofrem nenhuma alteração, e elas formam, né? Não sofrem nenhuma alteração, e elas formam uma nova,
uma nova unidade semântica, né? Certo? E não tem nenhuma alteração, e forma uma nova unidade, tem um novo significado, distinto daquelas duas palavras, né? Que unidas, né? Da terceira, né? E elas usam-se hífen. Então nós temos decreto, que é uma coisa. Nós temos lei, que é outra coisa. E nós temos o decreto-lei, que é uma terceira coisa. Veja que ela não sofreu nenhuma alteração, certo? Nenhuma alteração na sua estrutura. Né? E veja que ela formou uma terceira unidade semântica. Que não tem nada com o decreto-lei, não tem nada a ver com o decreto, muito menos com a lei. Né? Abelha-mestre, uma coisa é abelha, outra coisa é mestre, outra coisa é abelha-mestre. Não teve nenhuma alteração, certo, na sua natureza, na sua fonética, certo, e formou uma terceira unidade semântica, né? Então nós temos isso aí, arco-íris, ano-luz, azul escuro, guarda-chuva, guarda noturno, né? Então, médico cirurgião, norte-americano, temos o norte, temos o americano e temos um terceiro que é o norte-americano, né? Então, a regra é que se usa hífen para usar, para se formar essa palavra composta, que seria uma terceira palavra, né? Não é nem norte, nem americano, mas é uma terceira norte-americano. Não é afro e não é brasileiro, mas é uma terceira afro-brasileiro. Né? Então, a regra é que se usa hífen, né? Agora, existem exceções. Né? Então, nós temos girassol, que não se usa hífen, certo? Que nós temos dois S's, né? Nós temos manda-chuva, né? Que é a pessoa importante, uma coisa é manda, outra coisa é chuva, não teve alteração, mas é tudo junto. Né? Nós temos o paraquedas, a mesma coisa, então nós temos exceções, temos que tomar cuidado. No slide 10, nós vamos ver a palavra bem, os prefixos bem e mal. Veja bem, o bem mais uma palavra iniciada, dá para ver aí, bem mais qualquer letra, usa-se hífen. O bem mais uma palavra iniciada por qualquer letra, pode ser vogal, pode ser consoante, pode ser H, pode ser qualquer letra. Né? Então, nós vamos ter lá bem-aventurado, bem-criado, bem-mandado, bem-nascido, bem-visto. Sempre usa-se hífen. E o mal? O mal só vai usar hífen se a palavra que vem depois dele começar com vogal ou H. Se começar com qualquer outra letra que não seja uma das 5 vogais ou não seja H, sem hífen tudo unido. Então, olha lá, mal criado. Porque o criado começa com outra letra qualquer que não é vogal ou H. Olha só, mal mandado. Mandado, que é a segunda palavra, começa com qualquer outra letra que não é nem a vogal, uma das vogais, e nem H. Mal-humorado já seria com H, com hífen, porque a segunda palavra vai começar com H. Certo? Mal visto. A segunda palavra, o visto, não começa com vogal ou H, então tudo junto. Mas bem visto, o bem com qualquer outra letra, hífen. Certo? Agora, veja que nós temos exceções. Né? Bem feito, benfeitor, bem-querença, bem-quisto, bem-dizer. Se fôssemos seguir a regra geral, qualquer uma dessas palavras seria com hífen. Porque com o bem, sempre pela regra geral, sempre é com hífen. Aí, poderia ser perguntado, Torrano, essa sua regra não levou a lugar algum. Porque tem uma regra geral, mas tem as exceções. As exceções não são previstas, mas é assim que está no acordo ortográfico. Então, por isso que eu disse a dificuldade do hífen. Ou nós conhecemos a palavra, ou temos que olhar no dicionário. Ou no acordo ortográfico. No vocabulário ortográfico. Olha só. O próximo slide é bastante simples. É apenas para chamar a atenção.
só para nós chamarmos a atenção. É também uma regra do acordo ortográfico. Não tem nenhuma dificuldade. Usa-se hífen na hipótese de duas ou mais palavras ocasionalmente se unirem para formar não propriamente uma nova palavra, mas um encadeamento vocabular. Exemplo: a ideia liberdade, igualdade, fraternidade, criada na França, não sei das quantas, etc. Veja que não formou uma nova palavra, formou um encadeamento, chamado de encadeamento vocabular. A ponte Rio-Niterói não formou uma nova palavra, mas formou um encadeamento vocabular. O percurso feito pelo ônibus Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo. Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo não formou uma nova palavra, formou um encadeamento vocabular. E esses encadeamentos, as diversas palavras que dele participam, devem ser unidas por hífen. No próximo slide, nós temos as palavras formadas por prefixação, recomposição e sufixação. Veja que aqui já surge mais um problema. Os prefixos. Estou lendo aí. Aero, agro, ante, arque, alto, bio, cum, circum, co, etc. Não vou ler todos. Onde está a dificuldade? A última palavra, as duas últimas palavras. Dentre outros. Quais são esses dentre outros? Veja que traz uma certa dificuldade vocabular, o acordo ortográfico. Ele não dá uma pista, não dá uma direção para nós de quem é esse dentre outros. Né? Então, usa-se hífen. Usa-se hífen nessa história. Ó, tem o prefixo. Por exemplo, poderia ser um semi, um co, do co-herdeiro que eu falei. Ou prefixo ou radical, tanto faz. Certo? O que é isso? Se nós pegarmos, por exemplo, o hidro, é um radical. Né? Se nós pegarmos o ante, é um prefixo. Tanto faz. Qualquer uma dessas palavrinhas pode ser prefixo ou pode ser radical, conforme ela. Mas, uma outra palavra. Essa outra palavra, se ela iniciar com H ou com vogal final igual a quê? Igual ao término. A vogal aqui, com vogal, é igual ao final do radical, tem hífen. Vamos lá. Exemplos com hífen. Motivo. O segundo elemento começa com H. Então tem o prefixo ou o radical, tanto faz, mais uma segunda palavra. Essa segunda palavra, esse segundo elemento começa com H. Usa-se hífen. Certo? Então nós temos o co-herdeiro, que é o exemplo dado de quem eu falei. Semi-hospitalar, super-homem. Então veja que usa-se hífen. Qual é o motivo? O motivo é que a segunda palavra da palavra composta começa com H. Passemos. Bom, então nós guardamos aí, antes de passarmos para o próximo, nós guardamos aí que são alguns prefixos, né? Aero, agro, eu não vou repetir esses prefixos. Nos próximos slides, nós vamos só repetir a regrinha. Usa-se hífen, prefixo radical mais H ou vogal, para a gente saber. Certo? Então vamos lá, o próximo slide. Olha lá, no próximo slide, usa-se hífen, a mesma regrinha. Prefixo ou radical mais H ou vogal final igual. Então veja bem, exemplos com hífen. Motivo, não é mais H, não é a segunda palavra que vai começar com H. Isso aí nós vimos o exemplo no anterior. O segundo elemento inicia-se com a mesma vogal que termina o prefixo ou radical. Autoobservação. Veja que o prefixo auto termina em O, a segunda palavra começa com a mesma vogal, O. Micro-ondas.
Veja que micro termina em O, a próxima palavra, a segunda palavra, o segundo elemento, começa com a mesma vogal, O. Semi-interno. Veja que o prefixo termina em I, e o segundo elemento, a segunda palavra, começa com a mesma vogal, I. Usa-se hífen. Agora, nesse mesmo slide, exemplos sem hífen. Motivo. O segundo elemento da palavra composta, a segunda palavrinha, não se inicia nem com H, nem com a mesma vogal, que termina o prefixo ou o radical. Por exemplo, agroindústria. Agro termina com O, indústria começa com I. Então não é nem H, nem a mesma vogal. Antenupcial. Primeiro prefixo é ante, termina em E. O segundo elemento começa com N. Não é nem vogal, a mesma vogal, nem H. Antijurídico. Né? A primeira termina em I. O segundo começa com J. Não é nem H, nem a mesma vogal. Autodefesa, contra-cheque, extrajudicial, subtotal, supracitado. Né? Então, isso daí. Essa é a grande regra, digamos assim. Essa é a regra geral do hífen. Né? É a regra geral do hífen. Né? Agora, nós temos o quê? Nós temos, no entanto, algumas exceções. Né? Algumas exceções. Certo? Nós temos algumas exceções a essa regra geral. Qual é a regra geral? Hífen, quando o segundo elemento começar com H, ou com a mesma vogal que o prefixo ou radical, o primeiro elemento, terminar. Então, nós temos algumas exceções. Né? Então, vamos lá. Na planilha número 14. Na planilha número 14. Exceção. Des-in. Não se usa hífen se o segundo elemento se iniciar com H. Veja que, pela regra geral, o segundo elemento iniciou com H, usa-se hífen. Com o des-in não se usa. Só que perde o H. Des mais in mais hábil, né? Seria o quê? In mais hábil, um H, né? Seria hífen, né? Mas perde o hífen e não usa hífen, tudo junto, sem nada, e perde o H. Desumano. Né? Esse inumano é um exemplo do acordo. Desumano. Né? Des mais humano. O segundo elemento começa com H. A regra geral seria com hífen. No entanto, nós perdemos o hífen. Certo? Desculpa, perde o H e não se usa hífen. Tudo junto. Temos mais um slide. O de número 15. Certo? O de número 15. Né? Agora é o prefixo co. O prefixo co, lá pela regra geral, usa-se hífen se começar com H ou vogal igual, ou seja, O. No entanto, pela essa exceção, o co, se começar com O, que deveria usar hífen, não usa hífen. Certo? Então nós vamos ter co-obrigado, co-ocupante, coordenar, né? Cooperar. Então, na verdade, com o co, se são duas as regras gerais, a segunda começa com H e a segunda palavra com H ou com a mesma vogal, e a mesma vogal é exceção, ou seja, sem hífen, só sobra co, só vai usar hífen com H. E veja, e se não for nem H, não for H, for uma outra letra qualquer, não vai ter hífen. Vai ser devedor. Né? Mais uma exceção nós vamos ter no slide 16. Hiper, inter e super. Relembro, regra geral. Hífen apenas se a segunda começar com H ou mesma vogal, mesma letra, melhor dizendo aí, mas se começar com R, o certo, se é a mesma,
seria a mesma, seria seria usar hífen, né? Aqui vai usar hífen. Só que, desculpe, na verdade é a mesma vogal, IH. Logo, aqui não é a mesma vogal, é um R. Logo, não teria hífen pela regra geral. Certo? Não teria hífen pela regra geral. Que não é nem H nem a mesma vogal. Mas a exceção, o R. Pela regra geral, seria tudo grudado. Exceção, usa-se hífen. Hiperrequintado. Interresistente. Nós temos mais uma exceção no slide 17. Prefixos radicais terminados com vogal. Não se usa hífen caso o prefixo ou radical termine em vogal e o segundo elemento inicia-se com R ou S, mas dobra-se o R ou S. Contrassenha, mini saia, microsistema. E mais um slide, para voltarmos um pouquinho, para falarmos algumas palavras, né? O número 18. Prefixos radicais terminados com vogal. Não se usa hífen caso o segundo elemento comece com vogal diferente daquela com a qual terminou o prefixo ou radical. Então, autoestrada, coeducação. Não se usa hífen, né? Agora, então essas são as principais regras do hífen. Essas são as principais regras do hífen. Algumas coisas nós poderíamos ainda falar, né? Antes de irmos a algumas dificuldades. Esse acordo ortográfico, ele passou a viger quando? Ele passou a viger em 1º de janeiro de 2009. Montorrano, então, o que está em desacordo com ele, está em desacordo com a ortografia oficial? Não. Por quê? Porque nós temos aí um período de coexistência das duas ortografias, a antiga e a nova. A nova, como eu disse, passou a viger em 1º de janeiro. E a antiga vai expirar a sua validade em 31 de dezembro de 2012. Então, entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012, nós temos as duas ortografias vigendo. A partir de 1º de janeiro de 2013, vigerá apenas a reforma ortográfica. A grande pergunta é a seguinte: nomes próprios, gentílicos, nomes de pessoas. Olha, a regra geral é de que, morta a pessoa, atualiza-se o nome. Ninguém escreve essa de Queiroz, Queiroz com Z. Né? Alfonsos com PH, Guimarães, né? Com A-E-N-S. Veja bem, essa é a regra geral, que se atualize. No entanto, e as pessoas vivas? A regra é que os nomes próprios se utilizam das mesmas regras dos nomes comuns. Mas alguém que tem um nome escrito de forma incorreta no seu registro de nascimento, como proceder? De duas uma. Ou pede uma retificação de acento de nascimento, se for um purista da língua, ou então, nas situações informais, escreve da forma correta e nas formais, da forma como está grafado o seu acento de nascimento. E nós que não somos, que não temos o nome incorreto, nós vamos escrever, por exemplo, o nome do nosso amigo Edson Brandão. Edson é uma palavra com acento, porque é uma paroxítona terminada em N. Ou se tiver o I, porque é uma proparoxítona. Eu, não obstante
tem amizade com o Brandão já há longa data, para não dizer há décadas, que compromete ambos. Eu não vou escrever, supomos que ele tenha sido registrado no seu assento de nascimento, Edson sem acento. Eu não sei. Então eu tenho uma opção, ou eu escrevo da forma incorreta ou da forma correta. A mim, parece-me, que a opção mais adequada, se eu não sei como escrever, é escrever da forma correta. Né? Agora, se eu sei como é, eu vou ser elegante e escrever como ele foi grafado e como ele gosta. Né? Inúmeras são as palavras que trazem dificuldades e que nós temos aí para o nosso dia a dia, na linguagem jurídica. Né? Então, por exemplo, Brandão citou algumas, né? Por exemplo, corréu com 2 R's, contrarrazões com dois R's, né? O ab-rogar e o ad-rogar permaneceram iguais, né? Com hífen, né? O afrodescendente, muito comum hoje aí, continua, certo? Com hífen, como já falamos, né? Nós temos o anteprojeto, hoje sem hífen, né? Antessala, hoje sem hífen, com 2 S's, né? O anticaspa, já não tem mais hífen, né? O anticonstitucional, também já não tem mais hífen. Quando eu digo não tem mais hífen, é tudo grudado e sem hífen, né? Nós temos aí o anti-inflacionário com hífen, né? Nós temos o arcebispo, continua sem hífen, né? Nós temos o autoescola, sem hífen, autoobservação, né? Nós temos lá muito usado pelo pessoal do direito penal, o regime semiaberto, hoje sem hífen, né? Enfim, são uma série de palavras, né? O semi-interno, sem hífen, né? Então, nós temos aí uma série de palavras que realmente surgem, que apresentam dúvidas, que, creio eu, o bom mesmo é manter um dicionário. Pode haver divergências entre dicionários, né? Porque o dicionário nada mais é, para a língua portuguesa, do que um bom livro de doutrina. Né? Então, essa editora da qual eu falei, no meu exemplo do co-herdeiro, conquanto tenha escrito de uma forma incorreta, ela estava acompanhada aí de um belo doutrinador, digamos assim, se fosse numa linguagem do estudo da ciência do direito, né? Que seria o acordo ortográfico. Né? O vocabulário ortográfico. Um dicionário que eu gosto muito, até pela praticidade, é o mini dicionário. É um professor da USP, aposentado, Antônio Soares Amora, renomado professor da USP, né, de matérias ligadas ao ensino da língua portuguesa. Soares Amora lançou um mini dicionário, né, que eu reputo muito bom. Né? E tem o acordo ortográfico, que seria ainda também igualmente bom. Né? Então, essas são as palavras que eu gostaria de dizer acerca da reforma ortográfica da língua portuguesa, agradecendo a todos pela atenção dispensada, pela paciência, e mais uma vez agradecendo a Pamages aqui, né, que eu faço por meio do Brandão, dessa oportunidade de podermos divulgar o que nós... Uma das minhas paixões, que é a língua portuguesa, minha primeira formação acadêmica. Né? Muito obrigado. Bom, gente, aqui para fazer o nosso encerramento, eu queria entregar para o Torrano um pequeno presente, é uma novidade. Isso foi entregue apenas para os juízes substitutos do concurso 182. Então, você deve ter visto em Campinas, você é diretor do fórum, os substitutos estavam já usando. O deles tem um software de busca e 41.810 modelos. Você não precisa de modelo, muito menos de software de busca. Então, você que prepara modelos, na verdade,
Isso é a entrega de um pendrive, de um modelo novo. Ele é customizado com o nome da Pamages. E aí ele abre aqui, assim. E isso aqui é um pendrive de 4 GB. E você consegue, aliás, é 4 GB, não seria gigas, né? Evidentemente, como 4 mega, 4 quilos, se fosse assim, é 4 GB apenas, gigabytes. Então, isso é colocado no seu cartão, você pode levar informações pessoais, ou fotografar alguma coisa, ou levar alguns dos seus livros aqui dentro. Então, é um presente que a associação está entregando, você é o primeiro a receber isso, fora de substitutos, como um mimo aí, para agradecer você ter separado essa noite para nos trazer aqui e partilhar o seu brilhante conhecimento disso. Muito obrigado, Ana, obrigado. Essa é uma lembrança. Obrigado a todos. A partir de amanhã vai estar já no site a apresentação, o vídeo inteiro. Eu queria agradecer a todos e a gente deve estar voltando na semana que vem com uma transmissão para o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, sobre a instalação de juizados especiais em aeroportos. Não vai ser aberta essa transmissão, vai ser fechada para treinamento de conciliadores, especificamente para o CNJ, mas nós voltaremos em breve já, a grade de população vai ser liberada na sequência. Muito obrigado a todos e boa noite.